Bom, pessoal, nós continuamos falando sobre trigonometria na aula de hoje, só que nós vamos mudar um pouquinho o foco da questão da circunferência, tá? Nós vamos ver a trigonometria em outros triângulos que não seja especificamente o triângulo retângulo, como a gente já estudou lá no primeiro ano e como a gente já revisou um pouquinho nesse bimestre, tá? Bom, nós vamos falar hoje sobre um teorema muito conhecido e muito utilizado nessa trigonometria, que é chamado de lei dos senos, tá? É um teorema que envolve os valores de seno de ângulo. Então, é dado um triângulo qualquer ABC. Observem aqui que as letras ABC em maiúsculo representam os vértices do triângulo, ou seja, essas pontas, tá? Então, um triângulo A, B, C, com lados medindo A, B e C, que estando minúsculo representa então a medida dos lados, tá? Então, maiúsculo representa os vértices, minúsculo representa as medidas dos lados, e vamos colocar as letras correspondentes de cada lado de frente para o ângulo que a gente tem na letra maiúscula, tá? Então, se eu pegar aqui a letra maiúscula A, então o A minúsculo vai ser a medida que está de frente para ele, tá? Então, esse lado que vai do B até o C é o A minúsculo, ó, que está de frente para o A. O B minúsculo vai ser esse, ó, que está de frente para o B. Então, ó, do A até chegar no C é o B minúsculo. E o que está de frente para o C maiúsculo, ó, de A até B, eu vou chamar de C minúsculo. Tá? Então, triângulo ele tem 3 lados, 3 vértices, é assim que a gente nomeia ele. Tá? A lei dos senos é o seguinte teorema. Ele diz que se você pegar a medida do lado e dividir pelo valor do seno do ângulo, é a mesma para qualquer que seja o lado ou ângulo que você pegue. Então, ó, se você pegar A dividido pelo seno desse ângulo aqui, seno de A, vai dar o mesmo resultado, ou seja, vai ser igual. Se você pegar outro lado, por exemplo, se você pegar o B e dividir pelo seno desse outro ângulo aqui, ó. Então, vai dar o mesmo resultado, é igual. A mesma coisa se, ao invés de pegar o B, eu tivesse pegado aqui o C. Essa medida de C dividida pelo seno desse ângulo C. Então a gente pode usar essas igualdades para resolver alguns problemas onde a gente desconhece, por exemplo, o valor da medida de um lado, ou se a gente quiser descobrir o valor do seno do ângulo. Então, vamos ver situações que a gente pode utilizar isso. Ó, digamos que eu tenho aqui esse triângulo. Ele tem aqui, ó, um ângulo de 120 graus, outro ângulo de 30. Tem a medida desse lado que é 10. E tem aqui um x, que é uma medida que eu desconheço, não sei quanto é. Tá? A gente pode nomear também aqui, ó, de novo, como A, B e C, como a gente estava fazendo. E aí, se a gente quiser aplicar aqui na lei dos senos, ó, eu estou usando aqui o ângulo de B, então vai ser B sobre seno de B. E o outro ângulo que eu tenho é o do C, tá? Então vai ficar C sobre seno de C. Bom, como é que eu vou fazer? A letra minúscula é quanto mede o lado. E eu vou olhar para a letra também do ângulo. Eu estou pegando aqui a letra B, que é o 120 graus. E o que está de frente para ele é o 10. Então, ó, esse B aqui vai ser o 10. Sobre seno. Quem é B? O B é o ângulo, 120 graus. Então, aqui vai ser o seno de 120 graus. Do outro lado, o C é quem? Ó, 30, o ângulo. E a medida do lado é x que eu quero descobrir. E ali fica seno de quem? Do C, que é 30 graus.
Bom, aqui eu quero descobrir o valor do x. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é substituir os valores dos senos. Tá? Quanto é o seno de 120 e quanto é o seno de 30. A gente já estudou. Então, ó, como é que vai ficar? Eu vou continuar desse lado aqui. Ó. Eu tenho 10 sobre seno de 120. O 120, lembrando lá daquelas nossas anotações, está na mesma posição do 60. Então, o 120 é o mesmo seno do 60, né, que é raiz de 3 sobre 2. Igual, do outro lado nós temos x sobre seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Nós temos lá naquela tabelinha também. Aqui, a gente, para resolver isso, é só fazer um meio pelos extremos. Ó, de um lado nós vamos ter raiz de 3 sobre 2 vezes x. Igual, do outro lado, 10 vezes 1 sobre 2. Bom, vamos começar a resolver isso aqui, ó. Primeiro, vamos multiplicar isso. Ó, vou repetir essa parte aqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes x igual 10 vezes 1. 10 sobre 2. Aí vejam só. Observem que dos dois lados da igualdade nós temos o número 2. 2 no denominador de cá, 2 no denominador de cá. Com isso a gente pode cortar o 2 desse lado com o 2 desse. Fica só raiz de 3 vezes x igual a 10. Como a gente quer descobrir o x, esse raiz de 3 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então do lado de cá fica x igual 10 sobre raiz de 3. Só que lembrem que não pode ficar com raiz no denominador. Não pode ficar essa raiz aqui embaixo. A gente vai ter que racionalizar. Como é que fazemos isso? Multiplicamos pelo valor da raiz de cima e pelo valor da raiz embaixo. Porque aí, ó, na parte de cima vai ficar 10 raiz de 3. E na parte de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, essa medida de x é 10 raiz de 3 sobre 3. O outro teorema que nós temos é conhecido como lei dos cossenos. Tá? Nós temos a lei dos senos e temos a lei dos cossenos. Não vamos ter lei de tangente, tá? É só esses dois. Vejam, a gente tem novamente um triângulo ABC. Então, ó, vamos marcar aqui A, B, C. Não precisa ser nessa ordem, tá? Se eu quisesse ter feito A, B e C, daria no mesmo, tá? E os lados também medem A, B e C minúsculo. Ó, então, de frente para o A maiúsculo, esse aqui vai ser o A minúsculo. De frente para o B, esse aqui vai ser o B minúsculo. De frente para o C, esse aqui vai ser o C minúsculo. O teorema, que é chamado de lei dos cossenos, diz o seguinte. Ele diz que, primeiro, observem que é muito parecido com algo que a gente já conhece. Ó, isso aqui lembra o quê? Teorema de Pitágoras, que vale apenas para os triângulos retângulos, que tem um ângulo reto de 90 graus. Ele não vale para todo tipo de triângulo. A ideia da lei dos cossenos é que, com esse acrescento aqui, ele valha para qualquer triângulo que seja. Tá? Então, esse teorema, do jeito que ele está aqui, com esse acrescento ao que a gente já conhece do teorema de Pitágoras, é que vale para qualquer triângulo, mesmo que o triângulo seja reto ou não. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Um lado ao quadrado. Nesse caso, nós vamos ter que olhar para esse ângulo para saber qual é o que a gente vai botar aqui. Tá? Se eu quiser pegar o ângulo A, então o primeiro a vir aqui tem que ser o A. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quisesse colocar aqui o B, por exemplo, você teria que usar aqui o cosseno do B. Tá? Então, essa forma pode ser com qualquer um dos três.
qualquer um dos três lados, só vai depender do ângulo que você tem. Tá? Por exemplo, se você quiser usar o B, aqui vai ficar B ao quadrado, aí aqui vai ficar o A, né, já que a gente trocou, aqui o C de novo, aqui é 2 vezes, ao invés de ser B e C, agora vai ser A e C. E se aqui fosse o C, então aqui seria o A e o B. E aqui também, o A e o B. Isso aqui é tudo multiplicando, tá? E aqui, como eu peguei o C primeiro, então aqui seria o cosseno do ângulo C também. Mas vamos aplicar isso, um exemplo para a gente ver como funciona. Ó, nesse problema eu não coloquei o desenho, tá? Então eu informo a vocês algumas coisas e com essas informações vocês vão desenhar o triângulo, colocar as medidas para poder aplicar na fórmula. Então, é um triângulo ABC. Ó, do mesmo jeito que a gente estava colocando lá, eu vou marcar aqui o A, aqui eu vou botar o B e aqui eu vou botar o C. Calcule a medida do lado BC. Então ele já está dizendo para você que quer descobrir o lado BC. Ou seja, quer descobrir essa medida daqui, ó, de B até C. Então esse vai ser o nosso X. Sabendo que AB é igual a 3 centímetros. Então estou dizendo que de A até B mede 3 centímetros. AC mede raiz de 2, esqueci aqui do centímetro. Ó, de A até C é raiz de 2 centímetros. E informam a medida do A, que é 135. Observem que o A é justamente o ângulo que está de frente para a letra que a gente quer descobrir. Então, é justamente o ângulo que a gente precisa aqui. Ó, para a lei dos cossenos, nesse caso, como o ângulo está aqui de frente para o A, então eu vou usar a fórmula como estava lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do A. Já que eu estou começando aqui com o A. Então, ó, A ao quadrado. Quem vai ser o A? O A é quem está de frente para esse ângulo. No caso, o X. Então vai ficar X ao quadrado igual. O B e o C, ó, o B está de frente para o B, ó, raiz de 2. E ele está ao quadrado. Então é raiz de 2 ao quadrado. Mais C. Quem é o C? Ó, de frente para o C, 3. 3 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é raiz de 2, vezes o C, que é 3, vezes o cosseno do A. O cosseno do A é quantos graus? Ó, 135. Então é o cosseno de 135 graus. Bom, montamos a lei dos cossenos. Tem muita coisa para a gente resolver. Tá? Então vamos aos pouquinhos. Ó, primeiro eu vou repetir esse x que eu não vou mexer com ele. Cada um desses eu posso resolver aos pouquinhos. Ó, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Basicamente a raiz e o quadrado eles se anulam. Continuamos aqui, ó, mais 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes raiz de 2. Não posso multiplicar esse 2 por esse 2, porque um está dentro de raiz e o outro não está. Só posso multiplicar números dentro de raiz com números dentro de raiz e números fora de raiz com números fora de raiz. Então não posso multiplicar esse 2 por esse 2, mas eu posso multiplicar o 2 pelo 3. Ó, 2 vezes 3, 6, e a raiz de 2 eu só repito. Vezes cosseno de 135 graus. Lembramos que 135 graus está na mesma posição do 45 graus, quando a gente marca lá na circunferência trigonométrica. Então, o cosseno dele vai ser o mesmo cosseno do 45, mas como ele está no segundo quadrante, ele fica negativo. Só relembrando aqui, ó. Ele está aqui no segundo quadrante, ele está do lado que é negativo o cosseno. Então, ele vai ficar menos... O cosseno de 135 é o mesmo do 45, então é raiz de 2 sobre 2.
Bom, o que é que a gente pode resolver aqui agora? Ó, eu posso somar 2 mais 9, 11. E aqui agora eu vou multiplicar. Já que a gente tem uma multiplicação, observe que a gente vai ter que fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. E agora tem coisas que a gente dá para multiplicar, porque ó, tem raiz de 2 e também tem raiz de 2 aqui. Ó. Coisas dentro de raiz a gente pode multiplicar. Então eu vou repetir o 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Sobre, aqui embaixo não tem nada, então é 1. 1 vezes 2, 2. Pronto. Vê só, 11 mais 6 vezes 2, 12 dividido por 2 é 6. Né? Ou também, ó, 2 dividido por 2 é 1. Então 6 vezes 1, 6. Então, fica aqui com x ao quadrado igual 11 mais 6, 17. Como esse x está ao quadrado e eu quero saber o valor do x, para ter esse quadrado, o que é que eu tenho que fazer? Botar a raiz. Tá? Então, isso aqui quer dizer que x é igual a raiz de 17. Que não tem um valor exato, né? Raiz de 17, então a gente vai deixar assim mesmo. Raiz de 17 centímetros é a medida do lado BC. Bom, com isso encerramos essa aula. Fica agora os exercícios lá da atividade para vocês resolverem.